Fala, amantes do terror, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje, como vocês viram, sim, vamos falar de Invocação do Mal, mais especificamente da ordem cronológica do Invocaverso, a saga de filmes, né, que compõe aí esse universo criado por James Wan, que, diga-se de passagem, é bem interessante, repleto de coisas interessantes, ao mesmo tempo que tem aí muitas conexões confusas e personagens que aparecem em um filme e em outro, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso, né, e o que poderia também ser, né, ainda mais dentro desse universo. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você esquecer de dar no final do vídeo, você já deixou aqui, né, no começo e tá tudo certo e ajuda demais a gente, beleza? Então faz isso aí. E para quem está chegando agora, o Invocaverso não é apenas uma série de filmes, é um universo cinematográfico complexo baseado nos arquivos reais de Ed e Lorraine Warren. A série de filmes começou em 2013 com um filme que custou apenas 20 milhões de dólares e arrecadou mais de 300, sendo um sucesso absoluto. E desde então, expandiu-se com vários spin-offs, explorando os demônios e objetos amaldiçoados que o casal encontrou em suas investigações, o que torna a franquia do terror mais rentável da história, misturando um terror sobrenatural com a narrativa que interliga os filmes, como se fossem capítulos de um grande livro de casos demoníacos. E vamos conferir então a ordem correta e a ordem cronológica dos fatos que ocorreram, né? Começando então com A Freira, de 2018, dirigida por Corin Hardy, com 24% de aprovação no Rotten Tomatoes. E nessa jornada, começamos em 1952 no convento de Carta. O filme se inicia com uma freira se enforcando após ser aterrorizada por uma entidade. Para investigar, o Vaticano envia o Padre Burke, um especialista em eventos paranormais, e a noviça irmã Irene. Eles são guiados por Franti, um camponês que encontrou o corpo. Chegando ao convento, eles encontram um lugar em ruínas, com um silêncio assustador. O Padre Burke é enterrado vivo porque Valak, o demônio que o persegue, sabia que ele tinha um conhecimento sobre possessões e queria o eliminar de todo jeito. O demônio manipula o padre, então, o fazendo ver um fantasma que o persegue, fazendo com que ele entre na cova. Mas o plano do demônio claramente não dá certo. A irmã Irene acaba vendo, né, o que está acontecendo e já havia tido um confronto com o demônio. Assim, então, ela encontra o Padre Burke e o salva. Eles descobrem que o convento foi construído para selar uma fenda que leva ao inferno. A fenda acabou sendo aberta, né, após a Segunda Guerra Mundial, pelas bombas que estavam caindo ao redor do convento, libertando assim Valak, que acabou assombrando, né, o convento e transformando-se em uma forma parecida com uma freira, se manifestando assim de uma forma assustadora, tentando possuir de todo jeito a noviça Irene. Mas a Irene acaba descobrindo o nome do demônio e como banir ele, né, para o inferno novamente, com uma relíquia sagrada que aparentemente tem o sangue de Jesus Cristo. E com esse artefato, então, ela consegue banir Valak novamente para o inferno. Mas Valak não se foi por completo. Ele acaba se prendendo ao Padre Maurice, que ajuda, né, a dupla anteriormente, que era o francês. E em uma cena pós-créditos, né, a gente vê que é o mesmo personagem que a gente vai ver no futuro, onde os Warren estão tentando exorcizá-lo na cena de abertura do filme Invocação do Mal 2, fechando assim um ciclo e Valak aparentemente, né, liberto no mundo, se prendendo assim, né, a esse pobre homem. Por aqui. Olá. E assim seguimos para Annabelle 2, A Criação do Mal, dirigido por David Sandberg, com 70% de aprovação, se passando em 1955 nos Estados Unidos. O filme nos leva à casa de um fabricante de bonecas, Samuel Mullins, e sua esposa Esther,
que após a morte trágica de sua filha em um acidente de carro, acabam tendo uma certa ideia brilhante, né? Que após a morte trágica de sua filha, né, eles acabam ficando sozinhos, abrigando agora um grupo de órfãos guiados por uma irmã da Igreja Católica, uma freira. E nesse grupo existe uma menina chamada Janice, que tem poliomielite, e ela acaba encontrando a boneca Annabelle em um armário trancado. Um armário não, né? Parece mais um quarto. E acaba a libertando sem querer e por conta da curiosidade, né, da criança. E aí eles descobrem que essa boneca é um pouco estranha. Um demônio aparentemente a possuiu e começa a aterrorizá-la, manifestando-se na forma da filha de Samuel. A história culmina então com a possessão da jovem Janice e acaba assim manifestando-se, né, na forma da filha do casal que está abrigando, né, essas jovens, mostrando que esse demônio não está para brincadeira e acaba então indo parar na boneca e, claro, pondo terror absoluto nessas pessoas, algo que começa a ficar muito mais perigoso. E eles acabam descobrindo também que o casal, após a morte de sua filha, acaba fazendo um certo ritual de chamar aí a filha de volta do mundo dos mortos para habitar a boneca, coisa que aparentemente não era o que realmente estava acontecendo, porque um demônio estava manipulando a emoção do casal para trazê-lo, né, para dentro da vida deles e para dentro da boneca Annabelle. O demônio acaba então possuindo Janice, que acaba fugindo dali e é adotado por uma família, que por coincidência a batiza de Annabelle Higgs. Essa Annabelle que vai mais tarde se tornar uma serial killer, em uma das cenas que acaba sendo muito, né, repercutidas aí, uma das mais famosas, junto com a própria cena onde Annabelle acaba fugindo. Annabelle 2 então serve como uma prequel, mostrando como o demônio acabou se infiltrando, né, tomando posse do corpo da boneca Annabelle, ligando então esses eventos com a série principal de filmes Invocação do Mal, que acaba se conectando também com o filme A Freira, em uma cena peculiar aí e que vai mostrar a foto de uma freira. Seguindo então na ordem cronológica, A Freira 2, que foi lançado em 2023, dirigido por Michael Chaves, com 51% de aprovação no Rotten. Voltando assim à história de Valak, que não para por aí, né? 4 anos após os eventos do primeiro filme A Freira, em 1956, onde uma série de mortes de freiras e padres está se espalhando por toda a Europa, o que leva o Vaticano a suspeitar do retorno de Valak, mandando assim a irmã que acabou sobrevivendo, né, a irmã Irene, que é chamada novamente pelo Vaticano para investigar essa situação. Mas ela não vai sozinha, pois ela vai estar acompanhada da noviça Debra. E então as investigações as levam a um internato na França, onde Maurice, o mesmo de A Freira 1, né, que a gente acabou vendo que, né, levou o mal com ele, está trabalhando como zelador. Então Irene e Debra percebem que Valak está usando Maurice como um hospedeiro e está procurando um artefato religioso, uma relíquia chamada de Santa Luzia. Relíquia essa que daria ao demônio o poder ilimitado para conseguir se livrar de uma vez por todas do inferno. Utilizando de várias histórias e mitos, né, aquelas famosas historinhas do internato, o demônio Valak acaba se infiltrando ainda mais nesses contos, mostrando que ele pode sim ser muito poderoso e ter várias formas, assumindo até mesmo a forma de um bode, colocando medo e aterrorizando o internato atrás dessa relíquia sagrada. Mas não era só isso que Valak estava de olho, né? Desculpa o trocadilho aí, mas enfim, ele também estava com uma certa obsessão por Irene, por sua busca por mais poder, para assumir talvez, né, o corpo da freira. Mas com certa dificuldade acabam conseguindo, né, pelo menos é o que eles achavam, né, segurando o demônio ali. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, pois na cena seguinte vamos ver que os Warren vão acabar tendo que enfrentar, né, esse mal muito em breve. Talvez mais breve do que eles gostariam.
então para Annabelle, de 2014, dirigido por John Leonetti. 28% de aprovação no Rotten. E aqui vamos acompanhar o mal da boneca Annabelle, que continua em 1967, quando o casal John e Mia Forman a ganham de presente, e na mesma noite o casal é atacado por um grupo de seguidores de uma seita satânica, incluindo claramente a jovem Annabelle Higgs, que vocês já conhecem aí, por exemplo, do filme Annabelle 2, que serve como uma prequel, né? Então aqui a gente vê esse desfecho. Ela acaba morrendo, né, segurando a boneca, e seu sangue a torna um recipiente para o demônio que a possui. O casal acaba então se mudando e acredita ter se livrado do mal, mas a entidade continua aterrorizando a família, usando a boneca para causar medo e desespero, né, para eles a partir daquele momento. Pois uma das piores coisas que acaba acontecendo é com a amiga do casal, Evelyn, que se joga pela janela para impedir que o demônio possua o bebê de sua amiga. Sua morte é um sacrifício para libertar a família, mas vocês estão ligados, né? A boneca é encontrada por uma enfermeira que a leva para o apartamento onde ela vive, e é lá que o terror continua. Pois a partir desse momento, né, a narrativa começa a mostrar como Annabelle acaba se tornando um objeto amaldiçoado, e no final ela acaba sendo passada mais uma vez e entregue para uma mãe, e dali a gente já sabe, né? Isso acaba a levando para a próxima etapa, que é na sala dos Warren, onde ela ficaria conhecida como a boneca amaldiçoada, que quem a possuía, né, acabava atraindo o mal para si. Who are you? Seguindo para Invocação do Mal, de 2013, de James Wan, com 86% de aprovação, chegando assim, né, ao filme que deu origem a tudo, se passando em 1971, onde conhecemos os aclamados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Esse casal existe na vida real, e todos esses filmes são baseados nos casos, né, que eles relatam terem presenciado e participado, basicamente. O filme assim então começa com o caso da boneca Annabelle, mas centrando-se na família Perron, que se mudou para uma casa de fazenda assombrada em Harrisville, que fica em Rhode Island, que muita gente já conhece aí, que é um lugar meio estranho, né? E a família acaba sendo aterrorizada por uma entidade que se manifesta por meio de cheiros, de podridão e vozes sinistras, a famosa assombração, né? Lorraine, então, com suas habilidades e clarividência, descobre que a casa foi amaldiçoada por uma bruxa satânica, conhecida por Bathsheba. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Mas enfim. A maldição diz que todas as mães que moram na casa acabam sendo possuídas e matam seus próprios filhos. E é aí que entra, né, Ed e Lorraine Warren tentando resolver isso para entender, né, o que está acontecendo, para conseguir libertar Carolyn Perron, né, que é a mãe que acaba, né, tendo seu corpo possuído e tentando, né, matar assim os seus filhos. Os Warren então conseguem salvar, né, a família, e com a ajuda do padre realizam o exorcismo, uma das cenas mais marcantes da franquia, e também, claro, né, se tornando aí uma das clássicas cenas também do terror. Após isso a gente vê um pouco mais do aprofundamento, né, dos Warren, mostrando a sala de artefato dos Warren, que é introduzida aqui, onde eles guardam a boneca Annabelle e vários outros objetos amaldiçoados. Muitas, né, coisas aí que podem virar filmes, e alguns até viraram, né? Desgraçada, deixa minha família em paz. Eu não sei quem você é, mas deixa minha esposa em paz. Vai logo, sai dela! Sai! Tá me ouvindo? Sai dela! Sai dela logo! Seguindo então para Annabelle 3, De Volta para Casa, lançado em 2019, com direção de Gary Doberman,
com 64% de aprovação, onde a boneca Annabelle continua a sua jornada. Se passando em 1972, ela é trancada em sua sala de artefatos por curiosidade, claramente, né? A amiga da filha dos Warren, né? A filha deles é a Judy, acaba libertando, né, Annabelle da sua prisão. E aí a coisa começa a ficar bem tenebrosa, né? Transformando em uma noite no museu aterrorizante, né? Do terror, porque tem esse quarto dos horrores, né? Dos Warren, cheio de artefatos e demônios, o que acaba, né, fazendo com que Annabelle desperte outros espíritos maldosos e outras coisas amaldiçoadas, né? Inclusive a boneca noiva, o samurai amaldiçoado e algumas outras, né? O barqueiro é meio esquisito também, e a parada acaba, né, explodindo a partir daí. Outros casos acabariam chegando para os Warren, né, enfrentar essas coisas novamente. Mas ainda assim, né, continua com essa questão, onde Judy e suas amigas têm que sobreviver, né, à noite trancada com essas criaturas, para conseguir capturar e trancar Annabelle novamente em sua caixa, né? Um ato aí que tenta mostrar, né, que não pode se brincar com artefatos, né, esquisitos que você encontra na casa de paranormais. E aqui a gente pode ver, né, essa questão que mostra, né, o quarto dos Warren, que é basicamente repleto de artefatos que podem, né, virar filmes infinitos. Mas não foi bem isso o que aconteceu a seguir. Esse tentando trazer aí um elenco um pouco mais jovem, né, para talvez também trazer uma audiência mais jovem, para renovar assim, né, os telespectadores. Mas não sei se deu tão certo assim, apesar de ter sido um filme, né, ok aí. Seguindo então para A Maldição da Chorona, de 2019, com direção de Michael Chaves e 26% de aprovação no Rotten. Se passando em 1973, o filme se afasta um pouco do núcleo principal da série, focando na lenda folclórica mexicana de La Chorona, onde uma assistente social chamada Ana investiga o caso de uma mãe que manteve seus filhos trancados, sem saber que estava protegendo-os do espírito de uma mulher que afogou seus próprios filhos. A família então busca a ajuda do Padre Pérez, que já lidou com o demônio da boneca Annabelle, e isso é a conexão do filme basicamente. Ele é um personagem que se conecta ao universo, né, por conta disso. A família então luta para sobreviver ao ataque da Chorona, conseguindo então derrotar o espírito, mas não sem antes sofrer uma terrível perda para a família, né? Embora a história não seja sobre os Warren ou algo do tipo, né, se ligando assim com uma pequena ponta, né, por conta do padre, que é a presença que faz essa ligação, isso acaba expandindo um pouco mais esse universo, mostrando que essas lendas e entidades malignas existem no mesmo mundo, mesmo que não estejam diretamente ligadas à franquia principal, né, que é a Invocação do Mal. Seguindo então para a Invocação do Mal 2, de 2016, com a direção de James Wan, tendo aí 80% de aprovação e se passando em 1977, onde os Warren viajam para a Inglaterra para investigar o famoso caso do poltergeist de Enfield, que está aterrorizando a família Hodgson, onde a filha Janet acaba sendo possuída por um espírito que se manifesta como um velho, o velho Bill Wilkins. No entanto, os Warren percebem que a verdadeira ameaça é algo muito maior. Vocês estão ligados, né? Valak, o demônio que está usando o poltergeist como isca para poder se aproximar de Lorraine. O demônio se manifesta na forma da freira, que a gente já conhece, né, da ordem cronológica, mas naquele momento, na ordem de lançamento, era a primeira vez que a gente via
o demônio, né, intitulado Valak, que aparece como Freira e também como o Homem Torto, sendo esse então um confronto épico entre os Warren e Valak, que por sua vez, né, pode ser derrotado quando descobrem o seu nome, colocando ele assim no ritual, o expulsando novamente para o inferno, por conta do poder que Lorraine possui. Uma visão que ela acaba tendo, descobrindo assim o nome do demônio. Conectando assim, finalmente, na ordem cronológica, o demônio Valak, que a gente veria posteriormente na ordem de lançamento, mas com o que a gente conhece agora, né, na ordem cronológica desde o primeiro filme. Ele acaba sendo então exorcizado, né, e derrotado, mas não sem antes deixar a sua marca nos Warren. E assim partimos para Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, com direção de Michael Chaves, com 56% de aprovação. Se passando em 1981, os Warren investigam o caso de Arne Johnson, um jovem que cometeu um assassinato e alega ter sido possuído por um demônio. A defesa em um tribunal é uma novidade para o casal e os leva a investigar os ocultistas que usam rituais para amaldiçoar pessoas e invocar demônios, trazendo esse aspecto da vida real de novo para dentro do filme, pois isso não era comum, né, usar esse tipo de coisa em tribunais. Isso acaba mostrando também, né, um aspecto aí peculiar, né, da nossa realidade aqui, né, porque é realmente estranho pensar nisso. Tentando mostrar então a luta dos Warren para provar que a possessão de Arne é real e que a ocultista é a culpada dessas ações dele, né? Que ele estava possuído pelo demônio. Eles então investigam o passado da ocultista, seu altar satânico e tentam reverter a maldição antes que ela cause mais morte, explorando também, né, alguns fatores da vida pessoal dos Warren, inclusive a saúde frágil de Ed Warren e o impacto que os casos acabaram, né, influenciando em sua vida, trazendo mais um elemento para esse universo, né, que acaba tendo outras nuances, como no caso aqui a própria magia negra. E que assim, a vibe desse terceiro filme é um pouco diferente dos anteriores, né? Temos de fato algumas coisas que amarram a história para seguir a partir dali, mas as coisas não rolam tanto quanto um terror, principalmente por esse fator, né, do tribunal e eles tentando talvez uma outra abordagem para a família e a vida dos Warren. Então é um pouco diferente, né, nesse âmbito dentro do filme. Seguindo então para o último filme da ordem cronológica e o último lançado, Invocação do Mal 4, O Último Ritual, também dirigido por Michael Chaves e até o momento 56% de aprovação. Ambientado em 1986, vamos ver Ed e Lorraine Warren agora aposentados dos casos sobrenaturais, após o ataque cardíaco de Ed, né, no filme anterior, mas continuando fazendo assim as suas palestras, tentando levar uma vida simples, longe das investigações. As investigações que acabaram transformando eles, né, nesses popstars aí do sobrenatural. E agora a sua maior preocupação que eles desejam ter é com sua filha Judy, que já está crescida, né, e está com um relacionamento cada vez mais sério com Tony. No entanto, um caso envolvendo uma família na Pensilvânia acaba chamando a atenção deles. O caso que depois se tornaria o caso mais famoso da carreira dos Warren, o caso da família Smurley. Vítima de estranhos fenômenos dentro de casa, faz com que Ed e Lorraine reconsiderem a aposentadoria e voltem à ação contra a entidade que está, né, assombrando essa família. E eles então vão tentar salvar todos de um destino cruel. O que eles não esperavam era que os elementos do caso estivessem ligados diretamente a Judy e ao seu passado, uma entidade já conhecida por eles. O primeiro caso dele, que acabaram abandonando por serem jovens e inexperientes, o que acabou saindo do controle.
e transformou agora a missão e mais pessoal do que qualquer outra que eles já enfrentaram. Os Smurley acabaram se mudando para essa casa na Pensilvânia na década de 70. E com o passar do tempo, os membros da família afirmaram ter experimentado eventos sobrenaturais estranhos, que iam desde odores estranhos até abusos realizados pelos fantasmas. Os Smurley apareceram em programas de televisão e isso tornou seu caso ainda mais famoso e mais público. Mas também gerou certo ceticismo, como se eles estivessem inventando tudo. O caso acabou tomando proporções inimagináveis para os próprios Smurley e também para a galera que estava tentando acompanhar, né, o que estava acontecendo, chamando a atenção assim dos Warren, que foram investigar esse surto sobrenatural, o que talvez, né, tenha sido aí o fim da jornada dos Warren, deles como investigadores paranormais, porque na vida mesmo eles continuaram vivos, né, até mesmo porque fizeram esse filme, mas esse foi então o último caso registrado dos Warren. Estávamos esperando você com tanta paciência. Bom, essa então foi a franquia, né, a ordem cronológica da franquia Invocação do Mal, intitulada de Invocaverso. A franquia tem 10 filmes lançados até o momento. Alguns projetos foram cancelados, alguns rumores sobre outros projetos também cancelados já surgiram na internet, como por exemplo o caso do Homem Torto, que era uma adaptação que eles estavam querendo fazer, mas foi engavetada. Outras coisas que eles talvez fariam, né, mais filmes, era aquela boneca noiva que a gente viu no filme Invocação do Mal, acho que no 2 ou no 3, na verdade, eu não lembro direito. O Samurai Amaldiçoado, então tinha outras coisas para fazer dentro do universo. Só que por conta das bilheterias e claramente envolvendo a própria crítica, acabou não avançando tanto e eles seguiram para esse fechamento da linha principal. Pode ser que no futuro eles revivam, né, alguns desses projetos, mas nada garantido. Esse provavelmente é o último filme, né, de Invocação do Mal, pelo menos por enquanto, deixando muitas lacunas e, claro, buracos abertos, porque os Warren tiveram vários e vários casos, inclusive um dos que mais ficou famoso e o que mais os fãs queriam ver era o caso envolvendo Amityville, que teve ali um vislumbre no segundo filme do que poderia ser um filme focado nisso, mas infelizmente, né, não foi para frente. Então essa foi a conclusão, né, da saga, basicamente, Invocaverso, sendo esse quarto filme uma espécie de Vingadores Ultimato, né, que reuniu vários personagens e, claro, entidades da franquia em um filme só. Algo voltando, né, para as origens do Invocação do Mal, pelo menos o que eles queriam que fosse, amarrando pontas soltas e, claro, deixando aquele, né, gostinho de quero mais. Sei, né, a franquia aí tem muito ainda para ser explorado, ao mesmo tempo que, né, a gente já tá de saco cheio, querendo ou não, né, são muitos filmes um atrás do outro, quase que o que a Marvel fez, basicamente, né? Um filme por ano do Invocaverso, o que talvez tenha saturado, né, dentro do próprio universo de Invocação do Mal, mas inegavelmente fez muita grana e colocou, né, os filmes terror de shopping, que eu chamo, né, no mapa, colocou vários desses estilos de filmes tentando fazer conexões ou até mesmo na questão de invocação ou espíritos novamente nos holofotes. E claro que foi uma franquia muito querida por muitos, né? Talvez você goste de alguns filmes mais do que outros, mas inegavelmente uma das grandes franquias do cinema. E talvez, né, no caso, a maior franquia do terror, pelo menos em questão de grana, é a maior. E então vamos lá para um apanhado geral, né, do que eu acho da franquia Invocação do Mal ou Invocaverso. Eu gosto bastante, mas eu gosto dos primeiros filmes, que é Invocação do Mal 1 e 2 e talvez o segundo filme da Annabelle. A Freira 1 e 2 são bem estranhos e, né, só a gente ia assistir só pela pira, só pela bagunça, né, a resenha com os amigos, mas eu acho que a Freira 2 acaba sendo um pouco melhor do que o primeiro filme. Agora, a Maldição da Chorona, que coisa horrorosa. E os outros ficam ali sempre no mediano. A Annabelle 3, Invocação do Mal 3 e 4 ficam ali na média, uma nota 5 talvez. Então eu vou dar a minha nota, né, para a franquia, né, Invocação do Mal, como uma franquia nota 7, na média ali. Só que em questão de filmes, né, vamos dar as notas de cada filme
por ordem cronológica para a gente não se perder. Então vou dar aqui as notas dos filmes individuais por ordem de lançamento, para fazer um pouco diferente e o vídeo ficar um pouco mais completo, tranquilo? Então em 2013 tivemos o primeiro filme, Invocação do Mal. O primeiro filme de James Wan é muito bom, eu recomendo bastante, e para mim é uma nota 8. Um filme de terror nota 8 é sensacional, eu diria, né? Sei lá, um top 10 filmes aí, ele com certeza estaria. E na sequência tivemos o filme Annabelle, que expandiu, né, essa questão do universo de Invocação do Mal, sendo o primeiro deles a sair um pouco ali do comum de filmes do terror, trazendo essa questão dos bonecos amaldiçoados aí. E assim, o primeiro filme de Annabelle, na sua época, ele talvez seria uma nota 7, 6 ali. Para mim é uma nota 6 também, talvez uma nota 5, fica ali no médio, né, mediano ali. Eu acho que pode ser um 5. Seguindo para Invocação do Mal 2, de James Wan também, de 2016, também uma nota 8. Mantém o que é no primeiro filme, sendo aí um dos filmes de terror mais aterrorizantes aí desse top 10 que eu faria, né? Aí vamos para 2017 com o segundo filme de Annabelle, que esse assim é bem macabro, né? Principalmente por conta dessa questão das bonecas e desse artesão de bonecas, é uma parada bem sinistra, e eu também daria, sei lá, uma nota 7,5, vai. Seguindo para A Freira, de 2018, que, sei lá, uma nota 4. Colocando assim A Maldição da Chorona com uma nota 3, é bem zoado. Seguindo para Annabelle 3, que para mim é uma nota... vai ser uma nota 7, que é um pouco abaixo do segundo filme, mas melhor do que o primeiro, né, da trilogia Annabelle. E aí temos Invocação do Mal 3, que pode colocar 5 também, é bem ok. A Freira 2, que também pode colocar numa nota 5, e esse último filme que também pode ser uma nota 5, 6 eu acho, porque tem mais cenas legais aí, talvez uma nota 6, beleza? Então fica assim a nossa nota, né, para todos os filmes da saga Invocaverso. E bom, pessoal, então é isso, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Talvez seja nosso primeiro vídeo da saga do terror aqui do canal, que a gente faz todo ano, que começa em outubro, então aqui já é uma preparação para vocês, porque promete bastante, né? 2025 foi bem interessante para o mundo do terror. E claro, se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, belezura? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!